Bom, pessoal, vamos lá. Tinha travado aqui, pessoal, tive que reiniciar tudo, por isso dessa atrasada aqui no início da aula, mas vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, ó, no final da aula anterior, então, nós paramos exatamente aqui, né? Na definição aqui da energia potencial devido aqui aos efeitos de pressão, tá bom? Então, pessoal, lembre, para calcular aqui, para quantificar, né, a energia potencial de pressão no ponto A, energia potencial de pressão no ponto B, tá? Então, nós vamos calcular aqui através, né, da integral da pressão em função da variação do volume. Tudo bem? E, pessoal, só para fechar essa primeira parte aqui de conceitos, né, nós temos que lembrar também da energia mecânica, né? O que acontece, pessoal? Ó, pressupondo aqui, pressupondo que as formas de energia envolvidas no volume de controle de interesse são devidas somente a efeitos mecânicos, tá? Então, desconsiderando aqui qualquer forma de energia devida a efeitos térmicos, tá ok? A energia mecânica total do fluido que compõe o sistema, então, ela será definida aqui como sendo a soma, né, pessoal, da energia cinética mais as potenciais, tá? Observem, pessoal, que nesse momento, né, nós estamos aí descartando aqui os efeitos térmicos, tá legal? Então, a energia mecânica total, ela sendo dada aqui pela soma da energia cinética com as potenciais, tá? Potencial gravitacional, a potencial devido ao efeito de pressão, né? Então, teríamos aí a energia mecânica sendo dada aqui, m V ao quadrado sobre 2, né? Seria a representação da energia cinética, mais a integral de P dV, né? Seria a representação aqui da energia potencial de pressão, mais M vezes G vezes Z, né? Lembrem que Z está representando aqui a altura, né? Seria aqui a energia potencial gravitacional. Pessoal, observem que aqui nós vamos trabalhar muito com o teorema da energia mecânica, tá? Se vocês se recordarem, o que diz o teorema da energia mecânica, né? Ele diz o quê? Que a variação da energia mecânica, né? A energia mecânica lembrada do volume de controle, energia mecânica na saída do volume de controle. Então, para analisar esse balanço de energia, ok? Então, nós vamos aplicar o teorema da energia mecânica, onde ele fala que a variação da energia mecânica ela será igual, né, ao trabalho, né, realizado pelas forças não conservativas, ou seja, a variação da energia mecânica ela será igual ao trabalho realizado aí pela força de atrito. Pensando, pessoal, num sistema perfeito, por exemplo, num fluido ideal, então nós teríamos aí a conservação de energia, né? Energia mecânica de entrada é igual a energia mecânica de saída, né? Pensando num fluido ideal. Tá? Mas observem, nós vamos começar com essa hipótese de fluido ideal e aí ao longo das semanas, ao longo das aulas, nós vamos eliminar essa hipótese, tá, pessoal? Ok? Tá? Então, pessoal, pressupondo aí que as formas de energia envolvidas no volume de controle são devidas aí a efeitos mecânicos, então lembrem, a energia mecânica ela é a soma, né, da cinética com as potenciais aí, a energia potencial nas suas várias formas. Tá legal? Tudo bem? Pessoal, é o seguinte, relembrados esses conceitos, né, das formas de energia, nós vamos começar agora a falar da equação de Bernoulli, tá? Pessoal, a equação da energia, a conservação da energia mecânica aplicada aqui ao escoamento de um fluido, tá? Então, ela leva aqui a um resultado importante, né?
obtida aí por Daniel Bernoulli, o qual será demonstrado aqui nos próximos slides, tá, pessoal? Agora, para apresentar a equação de Bernoulli, nós vamos impor aqui, ou foi imposto aqui por Bernoulli, foram impostas, né, 6 hipóteses simplificadoras, tá ok? Quais são essas hipóteses simplificadoras? Pessoal, a primeira hipótese, ele impõe aqui a condição de regime permanente, tá? O que nós temos que lembrar, pessoal? Que o regime permanente é aquele onde as propriedades do fluido em um ponto ou em um conjunto de pontos, elas permanecem constantes ao longo do tempo, tá? Agora, observem, pessoal, que as propriedades podem variar de um ponto para outro, mas não no mesmo ponto, tá? Então, quando nós impomos aqui a condição de regime permanente, se nós pegarmos a pressão no ponto A, velocidade no ponto A, temperatura no ponto A, massa específica no ponto A, essas propriedades no ponto de análise, elas permanecem constantes ao longo do tempo. Elas podem variar do ponto A para o ponto B. Por exemplo, a velocidade em A pode ser diferente da velocidade em B, a pressão em A diferente da pressão em B, a temperatura em A diferente da temperatura em B. Tudo bem, tranquilo. Agora, se as propriedades no ponto A permanecem constantes ao longo do tempo, as propriedades no ponto B permanecem constantes ao longo do tempo, caracteriza-se aqui o regime de escoamento permanente ou estacionário, tá? Então, essa é a primeira hipótese que Bernoulli impõe, tá legal? A segunda hipótese, ele fala aqui de um fluido incompressível, tá? Então, Bernoulli impõe aqui a condição do fluido incompressível, legal? A terceira hipótese que Bernoulli impõe, pessoal, é um sistema sem trocas de calor, né? Um sistema onde não há troca de calor entre o ambiente externo e o nosso sistema, tá bom? Não há o fluxo de calor, tá? Propriedades uniformes nas seções de escoamento, ou seja, pessoal, se o regime é permanente, né? Então, logo, ele impõe a condição de propriedade uniforme, né? Tudo bem? Pessoal, ele impõe aqui a condição, a hipótese de um fluido ideal, tá? Então, entendam, o que é um fluido ideal, pessoal? O fluido ideal é aquele que não apresenta as perdas por atrito, tá bom? Então, o fluido ideal, pessoal, é o que nós estamos estudando lá, vamos começar a estudar lá em termodinâmica, seria uma condição do gás perfeito, tá? Seria aquele fluido que não apresenta perdas por atrito. Ou seja, pessoal, quando se fala aqui sem perdas por atrito, nós estamos dispensando os efeitos da viscosidade. Tudo bem? Então, quando se fala num fluido ideal, nós estamos aqui dispensando os efeitos da viscosidade, ok? E, pessoal, a sexta hipótese simplificadora de Bernoulli é a ausência de máquina no trecho de escoamento em estudo, tá? Ou seja, pessoal, no trecho aqui de análise não há a presença de máquinas. Entendam aqui, pessoal, máquina como sendo qualquer dispositivo capaz de agregar ou de retirar energia do fluido, tá? Aqui, pessoal, é o seguinte, nós vamos trabalhar com dois tipos de máquinas, tá? A máquina agregar energia ao fluido, essa máquina será considerada uma bomba, tá? Agora, quando essa máquina retirar energia do fluido, nós vamos considerar essa máquina como sendo o quê? Uma turbina. Ela vai aproveitar a energia mecânica contida no fluido para realizar um determinado trabalho. A bomba, ela vai pegar uma forma qualquer de energia,
e transformar em energia mecânica disponível para o fluido. Tudo bem, pessoal? Ok? Por exemplo, a bomba, pessoal, se nós acoplarmos o exemplo mais comum, né? Quando nós olhamos aí as bombas centrífugas, né? Então, você tem a bomba, acoplado ao eixo da bomba, você tem um motor, geralmente aí um motor de indução elétrica, né? Aonde esse motor é acionado, é energizado, né? Cria-se ali um campo magnético, esse campo ele põe aí o rotor, né, desse motor a girar, acoplado a ele nós temos o eixo desse motor acoplado à bomba. Então, observe que é realizado aqui, o acionamento é elétrico, né, e a bomba, ela transforma essa forma de energia em energia mecânica disponível para o fluido. Legal? Tudo bem? A turbina não, ela vai pegar aqui, extrair a energia mecânica que está contida no fluido para transformar em uma outra forma de energia, ou realizar um outro trabalho. Né? O exemplo mais comum, pessoal, são as usinas hidrelétricas. Né? Você tem ali o desnível, né, entre o reservatório e a turbina. Né, a posição, né, onde fala lá a casa de máquinas, né, onde está posicionada a turbina. Observem, pessoal, que quando há esse desnível, então tem uma variação da energia potencial gravitacional, uma vez que tem a variação de altura. O fluido, ele vem numa queda, né, a água, nesse caso, ela desce ali para uma determinada tubulação. Lá embaixo, nós temos o eixo da turbina. Ao entrar em contato com essas partes da turbina, o que ela faz? Ela começa essa turbina a girar. Então, você pega a transferência ali da energia mecânica que estava contida no fluido, cinética mais potencial, e ela foi usada para acionar aqui o eixo dessa turbina. O que nós fazemos, pessoal? Acoplamos ao eixo dessa turbina o eixo de um gerador. Né? E aí, devido a esse acionamento, né, esse gerador, falando de uma maneira bem resumida isso, né, pessoal, é gerado aí, então aproveitada essa energia mecânica para fazer a geração da energia elétrica. Então, pessoal, nós vamos trabalhar e conceituar esses dois tipos de máquinas, tá? As bombas e as turbinas. Só que observem que nesse instante inicial, Bernoulli impõe uma condição de ausência de máquina. Então, nessa primeira análise, pessoal, não haverá bomba nem turbina entre as sessões de análise, tá bom? Então, essas são as 6 hipóteses simplificadoras de Bernoulli. Pessoal, ao longo das aulas, nós vamos derrubando essas hipóteses, tá? Propriedades uniformes, fluido ideal, ausência de máquina, fluido incompressível, tá? Ao longo aqui das aulas, aqui das semanas, nós vamos derrubando essas hipóteses aqui, até chegar no fluido real, tá bom? Tudo bem? Pessoal, então, considerando aqui as 6 hipóteses simplificadoras de Bernoulli, então, imagine o seguinte, pessoal, em um determinado intervalo de tempo, então nós temos aqui uma massa dm do fluido, né? Ela entrando aqui, ó, atravessando a seção 1, chegando aqui à seção 2, né? Então, em um determinado intervalo de tempo, essa massa, ela passa pela seção aqui 1, tudo bem? Uma vez que esse escoamento é permanente, né, pessoal? O tubo de corrente, ele não se altera, tá? E sendo aqui o fluido incompressível nesse intervalo de tempo, a mesma massa aqui, dm, né, esse mesmo fluxo em massa, ele passará aqui pela seção 2, tá? Então, pessoal, durante aqui esse processo, onde o fluido ele está em movimento, imagine ele entrando aqui pela seção 1, atravessando aqui pela seção 2, o que acontece, pessoal? No instante 1, o fluido, ao passar pela seção 1, ele está na cota Z1, ele possui aqui, ó, uma pressão P1, uma velocidade V1.
né? No instante T2, o que acontece? Pessoal, ele atinge aqui a seção 2. Então, ele está aqui numa cota Z2, né, em relação aqui ao PHR, o plano horizontal de referência, né? Ele estará com uma velocidade V2, uma pressão P2. Pessoal, no balanço de massas, nós comparamos o fluxo em massa da seção 1 com o fluxo em massa na seção 2, legal? Na equação da energia, pessoal, no balanço de energia, o que nós vamos comparar? A energia mecânica contida no fluido, quando ele chegou aqui na seção 1, nós vamos comparar com a energia mecânica contida aqui no fluido, quando ele passar pela seção 2. Como é que nós vamos fazer esse balanço da energia mecânica? Nós vamos comparar a cota Z1 com a pressão P1 com a pressão P2. Nós vamos comparar a velocidade V1 com a velocidade V2. Tá? Então, pessoal, nesse balanço de energia, com a aplicação da equação de Bernoulli, nós vamos comparar, tá? Cotas de entrada com a cotas de saída. A velocidade de entrada, a velocidade de saída. A pressão na entrada com a pressão na saída do volume de controle. Tudo bem, pessoal? Ok? Tá? Então, pessoal, observem o seguinte, ó, nessa transferência, né, de energia, o elemento ele apresenta energia mecânica nos pontos 1 e 2 iguais a, ó, a energia mecânica aqui no ponto 1, na seção 1, a energia potencial gravitacional na seção 1, olha lá, ó, é massa vezes gravidade vezes a cota Z1. Legal? A energia potencial de pressão na seção 1 será a pressão P1 vezes aí o dV1, né? A variação do volume aqui da seção 1. Tá? A energia cinética na seção 1. Olha lá, pessoal, ó, massa, velocidade da seção 1 ao quadrado sobre 2. Tá? Na seção 2, pessoal, como é que nós vamos quantificar a energia mecânica em 2? Então, ela será, ó, massa vezes gravidade, vezes a cota Z2, mais a pressão P2 vezes aqui o volume 2, mais massa vezes velocidade na seção 2 ao quadrado, vezes 2, dividido por 2, né? Observem, pessoal, que no balanço de energia ela dá mais trabalho, né? Na equação da continuidade era só comparar fluxo em massa com fluxo em massa de entrada com fluxo em massa de saída. Na energia mecânica, pessoal, não tem jeito, nós vamos ter que avaliar potencial gravitacional de entrada com potencial gravitacional de saída. Potencial de pressão de entrada com energia potencial de pressão na saída. Energia cinética na entrada com a energia cinética na saída do volume de controle. Tá ok? Legal? Agora, pessoal, tem um porém aqui, tá? Conforme nós consideramos aqui e vamos comparar, né? Impondo aqui, pessoal, as 6 hipóteses simplificadoras de Bernoulli, tá? Lembrem, pessoal, nesse instante nós estamos considerando as 6 hipóteses, tá? Regime permanente, fluido incompressível, sem troca de calor, né? Sem a presença de máquina, tá? Propriedades uniformes aí nas seções de escoamento, tá? E o fluido ideal. Então, considerando aqui essas 6 hipóteses simplificadoras, então nós poderemos comparar, ó, a energia mecânica de entrada, a energia mecânica em 1, com a energia mecânica na saída, a energia mecânica na seção 2, tá? Então, pessoal, quando nós igualamos aqui a energia mecânica de entrada com a energia mecânica de saída,
o que nós temos que lembrar aqui, ó, pessoal? Sabendo que a massa específica do fluido, ela pode ser dada pela relação, ó, massa sobre volume, né? Então, nós podemos impor aqui, ó, que a variação de volume dV é igual a dm sobre ρ, tá? Ou seja, fluxo em massa dividido pela massa específica do fluido. Pessoal, por que nós estamos escrevendo aqui, né? Substituindo aqui, ó, o fluxo em volume pela variação em massa, pelo fluxo em massa. Pelo seguinte, pessoal, se vocês olharem, a energia potencial fracional, ela está em função da massa vezes gravidade vezes altura. A energia cinética, ela também está em função da massa, ó, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Só que a energia de pressão, energia potencial de pressão, ela está em função do volume, não é? Pressão vezes o volume. Então, pessoal, para deixar todas as energias analisadas, né, fazer a análise de todas as formas de energia em função da massa, então, pessoal, o que nós vamos escrever aqui, ó? Nós vamos aproveitar aqui o conceito da massa específica, que é massa dividida por volume, e escrever aqui, ó, no lugar do volume, a razão, né? Massa dividido por massa específica. Tudo bem? Observem, pessoal, que aqui nesse passo tá tudo como DM, né? Ó, DM1, DM1, DM2, DM2. Por quê, pessoal? Porque observem que nós estamos falando do fluido em movimento, do fluido em escoamento, tá? Então, por isso que nessa linha aqui, pessoal, eu coloquei tudo como DM1 vezes G vezes Z1, né? Mais P1 sobre a massa específica vezes DM1, né? Aqui, DM1 vezes V1 ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque, observem, pessoal, que nós estamos falando no fluido em movimento, no fluido em deslocamento, tá? Em massa, tá? Então, nós estamos avaliando o fluido em movimento. Tudo bem, pessoal? Por isso, tudo em função aqui de DM, né? DM1, DM2 aqui do outro lado da igualdade na seção 2. Legal? Tudo bem? Agora, pessoal, é o seguinte, como nós temos aqui a massa como sendo o termo comum a todos os termos da igualdade, tá? Então, nós podemos pôr aqui a massa em evidência, não é isso, pessoal? Ó, uma vez que a massa, ela é o termo comum aqui, ó, de todos os termos da energia mecânica. Tá? Então, se nós colocamos aqui a massa em evidência, então nós temos, ó, dm1 vezes, aí vamos ter gravidade vezes E1, mais pressão na seção 1, dividido pela massa específica, mais velocidade 1 ao quadrado sobre 2. A mesma coisa, a mesma análise, pessoal, nós podemos fazer na seção 2, ó, dm2 vezes aí aceleração da gravidade vezes a cota Z2, mais a pressão na seção 2 sobre a massa específica, mais a velocidade na seção 2 ao quadrado, dividido por 2. Tá bom? Agora, pessoal, nós temos que lembrar o seguinte também. Lembram lá da equação da continuidade? A equação da continuidade, ela dizia o seguinte, né? Que o fluxo em massa de entrada do volume de controle, ele tem que ser igual ao fluxo em massa na saída do volume de controle, né? Ou seja, dm1 tem que ser igual a dm2, uma vez que o regime é permanente, né? Lembram lá da equação da continuidade? Fizemos bastante exercícios aí na aula anterior, né? Então, fluxo em massa de entrada, a vazão em massa de entrada, igual a vazão em massa da saída do volume de controle. Então, pessoal, o que acontece aqui, ó?
Sendo o fluxo em massa constante, então nós podemos afirmar que o fluxo em massa na seção 1 igual ao fluxo em massa na seção 2. Então, logo, pessoal, o que acontece aqui com a massa? Nós não precisamos calcular, uma vez que ela é constante. O que dá para fazer aqui? Simplificar a nossa equação. Pessoal, se nós tiramos aqui o fluxo em massa da nossa análise, basta conhecer o quê? Ficou mais simples a análise? Basta conhecer o quê? A cota Z1, a cota Z da seção 1, a pressão da seção 1, a velocidade na seção 1. Basta conhecer aqui, a cota Z da seção 2, a pressão da seção 2, a velocidade do escoamento na seção 2. Ficou mais fácil, pessoal? Olha aí, eliminamos a massa da nossa análise. Deixa ela só lá para a equação da continuidade. Vamos tirar ela da equação aqui de Bernoulli. Tudo bem? Uma vez que ele nos forneceu 6 hipóteses simplificadoras. Legal? Tudo bem? Agora, pessoal, feito isso, o que nós teremos? Então, fazendo aí, sendo a massa um termo comum para as duas seções, eliminamos, né? Então, o que sobrou? Aceleração da gravidade vezes a cota Z, né? Mais pressão dividido pela massa específica, mais a velocidade ao quadrado sobre 2. Tá bom? Agora, pessoal, isso aqui dá para simplificar mais, tá? Dá para simplificar mais um pouquinho aqui, dividindo a equação acima por G e retomando aqui o conceito de peso específico, lembrem, pessoal, peso específico é igual massa específica vezes aceleração da gravidade. Obtém-se aqui a equação de Bernoulli. Observe o seguinte, pessoal, então, nós vamos lá, dividindo a equação acima por G, tá aqui, nesse passo, estou dividindo essa equação aqui, pela aceleração da gravidade, tá bom? O que nós teremos, pessoal, dividindo aqui todos os termos pela aceleração da gravidade, nós teremos G vezes a cota Z dividido pela aceleração G. Pressão dividido pela massa específica vezes a aceleração G, mais velocidade ao quadrado sobre 2G. Mesma coisa aqui, aceleração G vezes a cota Z2 dividido por G, mais P2 sobre a massa específica vezes G, mais V2 ao quadrado sobre 2G. Tá bom? Pessoal, dividindo aqui, aceleração da gravidade pela aceleração da gravidade, morreu, né? Aqui, G com G. O que sobra, pessoal? Olha aqui a equação de Bernoulli, Nós teremos Z1 mais P1. Aqui, pessoal, lembra? Massa específica, tá aqui em cima, Massa específica vezes aceleração da gravidade é igual ao peso específico. Olha aí, P1 dividido pelo fluido, mais V1 ao quadrado sobre 2G. A mesma coisa vale aqui, Z2 mais P2 sobre peso específico do fluido, mais V2 ao quadrado sobre 2G. Olha aí, pessoal, ficou mais fácil? Olha lá, daquela equação toda que nós tínhamos, deixa eu voltar aqui. Olha só, M vezes G vezes Z, mais P vezes dV, mais MV quadrado sobre 2. Olha as 6 hipóteses simplificadoras de Bernoulli. Olha como é que fica, pessoal. O que é preciso conhecer para fazer o balanço de energia? A cota Z1, vou comparar com a cota Z2. A pressão é P1, vou comparar com P2. V1 com V2. Olha aí, pessoal, usando aqui as hipóteses simplificadoras de Bernoulli, basta conhecer a cota Z, a pressão
e a velocidade em cada seção. Olha como ficou simplificada aqui a energia mecânica. A análise, né? O balanço da energia mecânica. Tudo bem, pessoal? Essa é a equação de Bernoulli. Ok? Agora, pessoal, esses termos aqui, eles recebem uns nomes especiais, tá? Por exemplo, essa cota Z é a chamada carga potencial gravitacional. Esse termo aqui, ó, P sobre peso específico, é a chamada carga de pressão, tá? Esse termo V ao quadrado sobre 2G é a carga cinética, tá? Então, pessoal, quando se trabalha aqui em função das cargas, tá? Então, esses termos, eles recebem aqui uns nomes especiais, tá? Que são as chamadas cargas, tá bom? Então, os termos, né, que constituem a equação de Bernoulli, então eles são definidos como, ó, Z, energia potencial gravitacional por unidade de peso, ou a chamada carga potencial gravitacional. P, né, pressão dividido pelo peso específico, é a chamada energia potencial de pressão por unidade de peso, ou simplesmente carga potencial de pressão, tá? O termo V ao quadrado sobre 2G é a chamada energia cinética por unidade de peso, ou simplesmente a carga cinética, tá? Então, pessoal, as cargas, tá? Quando nós olhamos aqui a carga total, né, que seria a soma Z mais P dividido pelo peso específico do fluido, mais V ao quadrado sobre 2G, esse termo, pessoal, nós costumamos aqui, ó, representar pela letra H maiúsculo, tá? Onde essa letra H maiúscula, ela representa aqui a energia total por unidade de peso, ou a chamada carga total. O que é a carga total? Pessoal, ela é a soma da carga potencial gravitacional mais a carga potencial de pressão mais a carga cinética, tá? Então, pessoal, é o seguinte, na hora que nós formos aplicar aqui a equação de Bernoulli, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar, na verdade, esse termo aqui, ó, carga total em 1 igual a carga total em 2, tá bom? Tudo bem? Ué, tá bagunçado aqui esse slide? Peraí, pessoal. Opa. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal, que ficou bagunçado, né? Ó, pessoal, portanto, aqui a equação de Bernoulli, ela enuncia que entre duas seções de escoamento fluido, as cargas totais serão mantidas constantes em qualquer seção. Tá? Então, para que tal fenômeno ocorra, tá? O fluido deverá ser incompressível, ok? Não apresentar atritos durante o escoamento, obedecer a um regime permanente, não haver máquinas nem trocas de calor, tá? Então, quando essas 6 hipóteses de Bernoulli estão contempladas, então nós poderemos afirmar que a carga total de entrada, a carga total na seção 1, será igual à carga total na seção de saída, na seção 2. Tá bom? Tá? Agora, observem, pessoal, que a partir aí da próxima aula, da semana que vem, nós começaremos a derrubar essas hipóteses, tá?
Aí vão aparecer termos novos aqui nessa equação. Mas, por hora, nós vamos trabalhar com essas 6 hipóteses. Legal? Mas a partir da semana que vem nós começaremos a derrubar, hein? Tá legal? Tudo bem? Pessoal, nós vamos pegar um exemplo aqui para aplicar, para vocês entenderem melhor esse princípio de Bernoulli, tá? Deixa eu... que o pessoal pediu, acho que eu passei rápido aqui. Deixa eu só voltar. Aí, Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Foi? Então, tá bom. Você quer entrar comigo? Tá bom? Então tá bom. Pessoal, vamos pegar um exemplo ali, ó, para vocês entenderem melhor, então, esse princípio de Bernoulli, ó. Vou pegar um exemplo. Ó, pessoal, nós vamos pegar aqui como exemplo, um primeiro exemplo, o exercício 5, tá? Que está no módulo 5 das disciplinas online, tá bom? Está lá no módulo 5 da disciplina online, né, de fenômenos de transporte, tá bom? O exercício 5, ele diz, ó, em uma determinada instalação industrial, escoa água com velocidade de 2 metros por segundo e pressão de 300 kPa no ponto 1. Sabe-se que no ponto 2, a velocidade é de 4 metros por segundo e a pressão é de 200 kPa. Aí ele pede para determinar essa altura H. Ok? Aí são dados, pessoal, aceleração G, 10 metros por segundo ao quadrado, o peso específico da água, ele deu aqui, ó, 10.000 newtons por metro cúbico, e vamos trabalhar aqui com o fluido ideal, né? A hipótese imposta por Bernoulli. Legal? Bom, então vamos lá, pessoal, o fluido, quando passa aqui na seção 1, então ele fala aqui embaixo, ó, que ele está com a velocidade de 2 metros por segundo e com a pressão de 300 kPa. No ponto 2, ele está com a velocidade de 4 metros por segundo e a pressão de 200 kPa. Né? Então, ele quer saber qual é o valor dessa cota H, ou seja, pessoal, qual é a diferença de altura, né, entre a seção 1 e a seção 2. Tudo bem? Vamos lá? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, se fala em variação de altura, não tem jeito. Equação é balanço de energia. Por quê? Nós temos que avaliar a variação de altura, tá? Nós temos o seguinte, ó, pela equação de Bernoulli, Juan, pronto? Legal, Juan. Por nada. Pessoal, pela equação de Bernoulli, o que nós temos, ó? A carga total na seção 1, lembram lá das 6 hipóteses simplificadoras, né? A carga total na seção 1, ela tem que ser igual à carga total na seção 2, ok? Ou seja, ó, se nós pegarmos aqui a carga total na seção 1, é a cota Z1, mais P1 dividido pelo peso específico do fluido, mais a velocidade na seção 1 ao quadrado,
sobre 2G, tá? Mais, aí nós vamos pegar a seção 2, ó, cota Z2 mais P2 sobre peso específico do fluido, mais V2 ao quadrado sobre 2G. Tudo bem? Ou seja, ó, pessoal, como aqui, ó, a cota H é a diferença, né, entre as alturas, né, a cota Z2 e a cota Z1, então, o que que nós podemos fazer aqui, ó, pessoal? Nós podemos juntar os termos, né? Então, o que que nós temos? Ó, P1, o fluido aqui é água, né, pessoal? Ele fala que a água escoa, né? Então, nós teremos pressão na seção 1 sobre peso específico da água, mais a velocidade na seção 1 ao quadrado sobre 2G. Aqui, pessoal, ó, nós tínhamos P2 sobre peso específico do fluido, mais V2 ao quadrado, eu trouxe aqui para o lado esquerdo da igualdade, tá? Sobre peso específico da água, mais V1 ao quadrado sobre 2G, menos P2 sobre peso específico da água, mais V2 ao quadrado sobre 2G. Tudo bem? Igual a cota Z2 menos a cota Z1. Tudo bem? Legal? Bruno, aqui, ó, observa aqui, ó, olha no desenho, Bruno. Se você olha a cota H, o que que é a cota H, Bruno? A cota H, se você olhar, ela é a diferença, né, entre a altura do ponto 2 e a altura do ponto 1. Não é isso, Bruno? Quando eu olho essa cota H, ela é a diferença, né, ó, entre a altura do ponto 2 e a altura do ponto 1. Tudo bem, pessoal? Então, por isso que eu posso falar aqui, ó, que a cota H seria a diferença, né? Z2 menos Z1. Legal? Beleza, Bruno? Tá? Pessoal, então aqui nós podemos juntar os termos comuns. Olha aqui, eu tenho aqui, ó, pressão na seção 1 sobre peso específico da água, menos a pressão na seção 2 sobre o peso específico da água, não é isso? Eu posso juntar esses dois termos, não posso, pessoal? Ó, olha lá, eu posso juntar aqui, ó, pessoal. Então, nós teremos P1 sobre peso específico da água menos P2 sobre peso específico da água. Ou seja, o que nós temos? P1 menos P2 sobre peso específico da água. Aqui, pessoal, nós teremos V1 ao quadrado sobre 2G menos V2 ao quadrado sobre 2G. Dá para juntar isso aqui, não dá, pessoal? Ó, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado sobre 2G. Pessoal, esse exercício, embora simples, ele traz aqui um conceito muito importante, que explica onde nós conseguimos visualizar de fato o que é o balanço de energia. Olha só, pessoal, o balanço de energia, ele nada mais é que a comparação, olha aqui, ó, pessoal, entre a pressão de entrada, P1, e a pressão de saída, P2. Quando eu faço aqui, ó, pessoal, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado, o que que eu estou olhando, pessoal? A variação do vetor velocidade entre a seção 1 e a seção 2. Quando nós fazemos aqui, ó, Z2 menos Z1, nós estamos comparando, olha lá, ó, observando a variação da cota Z entre a seção 1 e a seção 2. Então, pessoal, observem, esse exercício é muito importante, embora ele seja simples, pessoal, porque ele ilustra bem o que é o balanço de energia. Tá? Então, pessoal, observem que no balanço de energia, vocês fazem o quê? A diferença entre a pressão de entrada e a pressão de saída. A diferença entre a velocidade de entrada e a velocidade de saída. A diferença entre a cota Z na seção de entrada e a cota Z na seção de saída. Tudo bem? Ok?
Douglas, por que mudou o sinal de menos para mais? Na verdade, não mudou, pessoal. O que acontece aqui, ó? Na verdade, é uma distributiva, tá, Douglas? Se você distribuir esse menos, você tem o quê? P1 sobre peso específico da água, mais V1 ao quadrado sobre 2G. Se você distribuir aqui, o que você tem? Ó, menos P2 sobre peso específico da água, menos V2 ao quadrado sobre 2G. Tá, pessoal? Na verdade, só distribui esse menos aqui para dentro. Tá? Quando eu elimino esses parênteses aqui, o que nós temos? Ó, P1 sobre peso específico da água, mais V1 ao quadrado sobre 2G, menos P2 sobre peso específico da água. Aqui, ó, menos com mais, prevalece o menos, né? Ó, menos V2 ao quadrado sobre 2G. Tudo bem? Tudo bem, Douglas? Ok? Legal? Legal. Por que você igualou a variação da energia com a altura? Foi por lógica ou por matemática? Não, Bruno. Eu igualei porque ele pede no exercício a altura, né? A cota Z2. Tá bom, Bruno? Por isso que eu isolei a cota Z, a variação de altura, da variação de pressão e da variação de velocidade, tá, Bruno? Porque ele pede para achar essa cota Z2 aqui, ó. Tá bom? Tudo bem? Né? Ele quer a cota Z2? Não, ele quer a cota H. Tá bom? Tudo bem, Bruno? Por isso que eu isolei, tá? Isso, Ivan. Isso aí, Ivan. Nessa forma, considerando as 6 hipóteses de Bernoulli. Isso aí, Ivan. Wesley, não é peso específico da água sobre peso específico da água? Por que não, Wesley? Quando você faz aqui a subtração, que quando você vai juntar os termos, você tem aqui um denominador comum, né, que é o peso específico da água. Então, você tem peso específico da água dividido pelo peso específico da água é 1. 1 vezes P1 é P1. Peso específico da água dividido por peso específico da água é 1. Vezes menos P2 é menos P2. Tá, Wesley? Porque ele é o denominador comum para esses dois termos. Por isso que eu não faço menos peso específico da água vezes menos peso específico da água, tá bom? Tudo bem? Tá? Ok? Que ele é o denominador comum para poder fazer a subtração aqui, tá? Pessoal, então vamos lá. Ó, P1 menos P2. Lembra aqui, ó, pessoal, a pressão na seção 1, 300 kPa. Lembra que esse K, pessoal, representa vezes 1000, né? Então, 300K seria 300 vezes 1000, 300.000 PA, tá bom? Assim como, pessoal, 1 quilograma, 1000 gramas, 1 quilômetro, 1000 metros, 1 quilopascal são 1000 PAs. Tá bom? Então, 300 quilopascal são 300.000 PA, tá? 200 quilopascal, 200.000 PA. Tudo bem, pessoal? Ok? Tá? Então, nós temos 300.000 PA menos 200.000 PA dividido pelo peso específico da água, 10.000, mais velocidade na seção 1, 2 ao quadrado, menos a velocidade na seção 2, ó, 4 ao quadrado, dividido por 2 vezes g, por 2 vezes 10. Tá bom? Então, teremos, ó, 100.000, né? 300.000 menos 200.000, 100.000 dividido por 10.000, mais 2 ao quadrado é 4, menos 4 ao quadrado é 16, dividido por 20, igual a Z2 menos Z1. Né? Portanto, ó, pessoal, nós teremos 100.000 dividido por 10.000 é 10. Né?
4 menos 16 sobre 20, pessoal, 4 menos 16 é menos 12. Menos 12 dividido por 20, menos 0,6. Tá legal? É igual a Z2 menos Z1. Portanto, pessoal, a cota H ela é igual a 9,4 metros. Tudo bem, pessoal? Então, portanto, ó, a diferença de altura entre a seção 2 e a seção 1, ela é de 9,4 metros. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Dúvida aqui? Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui o balanço de energia, ok? Então, pessoal, observe que o balanço é sempre esse, ó. Eu comparo a diferença entre a pressão de entrada e a pressão de saída, a diferença entre a velocidade de entrada e a velocidade de saída, a diferença entre a coseta de entrada e a coseta de saída, ok? Dúvida, pessoal? Entenderam bem? Legal? É o NIP, Eduardo. Tá? Deixa eu ver o que eu coloquei no próximo aqui, pessoal. O próximo é um da apostila. Tudo bem? Pessoal, vamos pegar um exercício da apostila agora? Temos aí 15 minutos, acho que dá tempo. Vamos lá? Sim? Pessoal, o próximo exercício, para quem está aí acompanhando com a apostila, tá? É o exercício 1 da página 95 da apostila de fenômenos de transporte, tá? O exercício 1, ele fala assim, ó, uma tubulação industrial é utilizada para transportar água em regime permanente. Ok? Daí ele diz, no ponto 1, a pressão é de 15 bar e o diâmetro de 8 centímetros, o qual é reduzido pela metade no ponto 2. Tudo bem? Aí ele fala, ó, supondo que a perda de carga entre os pontos 1 e 2 pode ser desconsiderada, determinar a pressão no ponto 2 em megapascal. Tá? Pessoal, então é o seguinte, ele mostra aqui, nós temos uma redução, né, onde ele diz que o diâmetro da seção 1 é de 8 centímetros, seria a entrada do volume de controle, e na saída o diâmetro é de 4 centímetros, seria aí a saída do nosso volume de controle. Né? Ele fala que é reduzido pela metade, né? Aí é o seguinte, ele põe aqui o plano horizontal de referência, né? Já definiu aqui para nós o plano horizontal de referência. Aí ele diz o seguinte, ó, que a velocidade do escoamento na seção 1
é de 3 metros por segundo, a cota Z da seção 1 é de 5 metros, a cota Z na seção de saída é igual a 3 metros, né? E a pressão na seção 1 é de 15 bar. Tudo bem? Então ele diz, né? Quando ele fala aqui, ó, pessoal, que a perda de carga entre os pontos 1 e 2 pode ser desconsiderada, então ele está falando do fluido ideal. Lembrem, pessoal, o que é o fluido ideal? Lembrem que o fluido ideal é aquele que não apresenta perdas por atrito. Tudo bem? Esse é o chamado fluido ideal. Tá? Então ele não tem perdas. Como não tem perdas, então a energia mecânica na entrada é igual à energia mecânica na saída. Tá? Usando aqui as cargas, né? Então nós teremos que a carga total contida no fluido aqui na seção 1 igual à carga total da seção 2. Tudo bem? Vamos lá? Pessoal, então, detalhes importantes aqui, ó. 1 bar, né? Ele deu a pressão 1 em bar. Lembrem o seguinte, pessoal, ó. Vamos dar uma analisada nos dados. Ó, o diâmetro da seção 1, 8 centímetros. Ele fala que é reduzido pela metade na seção 2. Então, o diâmetro da seção 2 é a metade da seção 1, ó, 4 centímetros. Tudo bem? Ó, a velocidade na seção 1, 3 metros por segundo. A cota Z1, 5 metros. A cota Z2, 3 metros. Ele deu a massa específica da água, 1.000 kg por metro cúbico. E ele deu aqui a pressão na seção 1, 15 bar. Tá? Pessoal, dados importantes aqui, ó. 1 bar é 1 vezes 10 a quinta pascal, tá? Ele quer a resposta em megapascal. Olha aqui, ó, pessoal. Opa, pulou aqui. Ó, estão vendo? Ó, determine a pressão no ponto 2 em megapascal, né? Esse M maiúsculo é mega. Ele quer em megapascal, tá? Ó, pessoal, 1 megapascal equivale a 1 vezes 10 a sexta PA. Tá bom? Isso é 1 megapascal. 1 vezes 10 a sexta PA. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos organizar aqui os nossos dados. Pessoal, ó, sendo aqui 1 bar igual a 1 vezes 10 a quinta PA, então nós temos que 15 bar é o mesmo que 15 vezes 10 a quinta pascal. Tá bom? Também, pessoal, lembrando, ó, que o peso específico do fluido é a massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade. Então, nós temos o seguinte, ó, se ele falou aqui que a massa específica da água é igual a 1.000 kg por metro cúbico, então nós temos, ó, 1.000 vezes 10, né? Peso específico da água, 10.000 newtons por metro cúbico. Tudo bem? Ok? Pessoal, como ele está falando em variação de pressão, né? Está pedindo para descobrir a pressão 2, não tem jeito, pessoal, vale a equação da energia, tá? Lembrando que estamos com as 6 hipóteses simplificadoras de Bernoulli, hein, pessoal? Legal? Lembrem, na equação da energia, com as 6 hipóteses simplificadoras de Bernoulli, então nós temos, ó, que a carga total na seção 1 tem que ser igual à carga total na seção 2, tá? Ou seja, ó, V1 ao quadrado sobre 2G, mais P1 sobre peso específico do fluido, mais Z1, igual V2 ao quadrado sobre 2G, mais P2 sobre peso específico do fluido, mais Z2, tá? Aqui, pessoal, o importante é o seguinte, para aplicar o balanço de energia, nós precisamos conhecer a velocidade em cada seção, a pressão de cada seção e a cota Z de cada seção, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos... Vamos olhar a seção 1. Temos a velocidade da seção 1? Nós temos, ó.
3 metros por segundo. Nós temos a pressão na seção 1? Temos. É 15 bar, né? 15 vezes 10 a quinta pascal. Ok? Temos a cota Z1? Temos. 5 metros. Então, pessoal, seção 1, beleza, está tranquilo. Temos velocidade, temos pressão, temos o cálculo. Agora, vamos dar uma olhada na seção 2. A pressão P2 não temos, né? É o que ele está pedindo. Ele pede para determinar a pressão 2 em megapascal. A cota Z2 nós temos. Ele deu aqui 3 metros. O nosso problema está aqui, né, pessoal? Na velocidade da seção 2. Ele não deu, ó. Ele não deu. Agora, pessoal, dá para calcular essa velocidade na seção 2? Dá para achar? A velocidade na seção 2? Pessoal, o que eu posso fazer aqui para achar essa velocidade na seção 2? Pessoal, o que vocês sugerem aí? Equação da continuidade. Isso aí, Harrison. É isso aí, pessoal. Por quê? Nós temos a velocidade na seção 1, nós temos os diâmetros, né? Dá para aplicar a equação da continuidade. Agora, só um detalhe, pessoal. Como é que está o comportamento da água aqui? Compressível ou incompressível? Como é que está o comportamento da água, pessoal? Ele fala na variação da massa específica da água de 1 para 2, pessoal? Não fala nada, né? Ele fala simplesmente, ó, que a massa específica da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Ele não fala de variação de massa específica de 1 para 2. Pessoal, lembrem, massa específica constante caracteriza fluido incompressível, tá? Ó, se a água está se comportando como fluido incompressível, então nós temos vazão em volume na seção 1 igual a vazão em volume na seção 2, né? Lembrando, pessoal, vazão em volume é velocidade média vezes área, né? Então nós podemos fazer, ó, velocidade média 1 vezes área 1 igual velocidade média 2 vezes a área 2. Tudo bem? Ou seja, como nós queremos a velocidade média 2, então nós podemos fazer, ó, velocidade média 1 vezes área 1 dividido pela área 2 é igual a velocidade média 2. Tá bom? Ou seja, pessoal, ó, como ele fala em diâmetro, pessoal, lembrem, a seção é circular, ó, ele falou em diâmetro. E a área é a área da seção transversal, tá? Então, como é a área de um círculo, né? É π vezes r ao quadrado. O Juan me pergunta, né? Sempre que não tiver a velocidade, tem que fazer a equação da continuidade? Sempre, Renan, sempre. É o jeito mais fácil de achar a velocidade, tá, Renan? Tá bom? Renan não, desculpa, Juan. Tá, Juan? É o jeito mais fácil de achar a velocidade, tá? Pela equação da continuidade. Dá para aplicar a da energia? Dá, só que dá mais trabalho. Tá bom? Pessoal, então vamos lá. Olha, o raio da seção 1. O diâmetro da seção 1, 8 centímetros. O raio é metade, pessoal, 4 centímetros. Só que aqui, ó, tem que estar em metro, né? 4 centímetros, passando para metro, 0,04 metros, né? 4 dividido por 100, tá bom? O diâmetro da seção 2, 4 centímetros. O raio é metade. O raio da seção 2, 2 centímetros, né? Passando para metro, 2 dividido por 100, né? 2 centímetros, 2 dividido por 100, 0,02 metros. Tudo bem, pessoal? Ou seja, ó, se nós fizermos 3 vezes π vezes 0,04 ao quadrado, dividido por π vezes
vezes 0,02 ao quadrado. Logo, pessoal, o que nós teremos? Ó, que a velocidade média na seção 2 igual a 12 metros por segundo. Tá? Então, pessoal, a água, ao passar pela seção 2, ela estará se deslocando com uma velocidade de 12 metros por segundo. Tá bom? Tudo bem aqui, pessoal? Tranquilo? Agora sim, pessoal, dá para calcular, né? Temos a velocidade 2, temos a cota Z2, temos a cota Z1, a pressão P1, a velocidade 1. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Bruno, caso eu tenha um problema onde o fluxo esteja na mesma altura. Sim, Bruno, se tiver num eixo horizontal, vamos falar que o tubo estivesse aqui na direção horizontal, aí não tem variação de altura, né? Aí você desconsidera Z1 igual a Z2 e corta, e mata o Z. Tá bom? Tudo bem? Se ele estiver na horizontal. Tá legal? Ó, pessoal, a velocidade 1 é 3, né? Então, temos 3 ao quadrado dividido por 2 vezes 10, mais P1, 15 vezes 10 à quinta, dividido por 10.000, mais a cota Z1, que é 5, igual a velocidade 2, 12 ao quadrado sobre 2 vezes 10, mais P2 sobre 10.000, mais 3. Aqui, pessoal, 3 ao quadrado é 9, né? 9, 2 vezes 10, 20. 9 sobre 20. Aqui, ó, 15 vezes 10 à quinta dividido por 10.000, 150, mais 5. Igual 12 ao quadrado, 144, dividido por 20. Mais P2 sobre 10.000, mais 3. Tá bom? Ó, pessoal, 9 dividido por 20, 0,45, mais 150, mais 5. Igual 7,2, aqui P2 sobre 10.000, mais 3. Tá? Opa! Então, teremos aqui, pessoal, juntando os termos, né? 155,45. Aqui, ó, 7,2 mais 3, né? 10,2. Ou seja, ó, 155,45 menos 10,2 igual P2 sobre 10.000, né? Ou seja, pessoal, nós teremos, ó, 155,45 menos 10,2, 145,25. Ou seja, ó, 145,25 vezes 10.000 igual a P2. Olha aí, pessoal, P2, ó, igual a 1.452.500 PA, tá? Só que ele pediu a resposta, pessoal, em megapascal. Lembrem, ó, que mega é 10 a sexta. Se nós olharmos aqui, ó, 1.452.500 PA, isso é o mesmo, pessoal, que 1,45 vezes 10 a sexta PA. Portanto, pessoal, a pressão na seção 2 é de 1,45 megapascal, tá? Então, portanto, pessoal, a pressão aqui na seção 2, na saída do volume de controle, será de 1,45 megapascal. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Dúvida? Vamos lá, pessoal. A pressão diminuiu, isso aí, Garrison. Pessoal, é o seguinte, ó. Essa é uma característica de fluido incompressível, tá, pessoal? Fluido incompressível. Uma redução na área, o que aconteceu com a velocidade, pessoal? A velocidade aumentou, não foi, ó? A velocidade na seção 1,
era de 3 metros por segundo. Na seção 2, ela foi para quanto? 12 metros por segundo. Observe que houve um ganho na velocidade. Em decorrência, pessoal, o que acontece com a pressão? A pressão cai, a pressão diminui, tá? Então, pessoal, quando nós temos uma redução de área, se fala num fluido incompressível, nós temos um aumento na velocidade, uma queda na pressão, tá? Por quê? Pessoal, lembra da conservação de energia. A energia se mantém. A energia mecânica em 1 igual à energia mecânica em 2. Se você teve um ganho na energia cinética, houve um aumento na velocidade. Ó, velocidade 1, 3 metros por segundo. Velocidade 2, 12 metros por segundo. Houve um ganho de energia cinética. Esse ganho de energia cinética se dá em detrimento da queda da energia potencial de pressão. Potencial de pressão e potencial gravitacional também, né, pessoal? Uma vez que a cota Z2 é menor que a cota Z1, né? Ó, Z1, 5 metros, olha aqui, ó. Z1, 5 metros, Z2, 3 metros. Então, essa queda da energia potencial é que gera um aumento aí na energia cinética. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, sempre que se falar em fluido incompressível, redução de área acarreta num ganho de velocidade e numa queda de pressão. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Não, Juan, aqui não, né, Juan? Porque o 10.000 está dividindo, né? Eu tenho que passar para o outro lado multiplicando, Juan. Tá bom? Tá? Ele está dividindo, quando eu passo para o outro lado é multiplicando, tá? Tudo bem? Não? Tudo bem, pessoal? Dúvida? Vamos lá. Pergunta. Pessoal, ficou claro o balanço de energia? Tudo bem? Por que desprezou 2.500? Que 2.500, Maurício? Qual 2.500, Maurício? Eu não estou enxergando. Ah, aqui na hora de arredondar, Maurício, é porque assim, Maurício, na hora que nós vamos escrever aqui com a base 10, tá? Então você não tem necessidade de você escrever todos os termos. Eu deixei aqui, ó, com 3 algarismos significativos, tá? 1,45. Então, seguindo aqui os critérios de arredondamento, né? Então, se mantém aqui 1,45 vezes 10 à sexta. Tá? Agora, Maurício, eu poderia reduzir mais, escrever, por exemplo, 1,5. Tá bom? É que eu deixei aqui com 3 algarismos significativos, uma vez que nós iríamos usar aqui a base 10. Tá bom, Maurício? Tá legal? Uhum. Uhum. Ok? Uhum. Legal? Tá bom? Pessoal, então tá bom. Se vocês não têm mais dúvidas, tá? Por hoje nós vamos parar por aqui, tá? Na semana que vem, pessoal, nós vamos retomar,
tá? Continuar aqui mais exercícios para trabalhar melhor esses conceitos aí da equação de Bernoulli, tá? E vamos ver se na semana que vem já começamos a eliminar as hipóteses. Vamos ver se na semana que vem eu consigo eliminar aqui com vocês a hipótese do fluido ideal. E aí começar a considerar as perdas por atrito. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvida? Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, então, se vocês não têm mais dúvidas, então por hoje nós vamos fechar por aqui, tá? Pessoal, agradeço a todos aí a presença, a participação aqui na aula, legal? Na semana que vem, vamos retomar, então, esse tema da equação da energia, tá? Com as 6 hipóteses simplificadoras de Bernoulli, tá legal? Então, pessoal, ó, mais uma vez, obrigado a todos aí pela presença, pela participação. Pessoal, desejo a todos aí uma boa semana, tá? E um bom descanso aí, uma boa noite. Pessoal, até semana que vem, hein? Boa noite. Então tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, hein?